sem brincadeira mesmo, parece que aqueles jogos que o treinador já entra em campo sabendo assim, putz, esse jogo aqui eu vou perder, porque de fato ele sempre perde, né? São 16 jogos, 16 derrotas. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito ou não. E aí, ó, tá vendo aí? É isso que se dá, Rogério, você dá ousadia a esses caras aí, ó. Tá vendo a chacota que você virou aí, dando essa ousadia? Nunca vi se botar Iago como camisa 10, como meia de criação e Juba como lateral esquerdo. Agora tá aí virando chacota aí, ó, da rede nacional. Eu espero mesmo que você tenha assistido essa entrevista aí, que você tenha assistido esse programa, ou que você assista aqui o meu programa, sei lá, mas que isso tome vergonha em sua cara. E no próximo jogo, Flamengo e Bahia aqui na Fonte Nova, você vai com sangue no olho, bote sangue no olho nesses caras aí pra gente ganhar do Flamengo. Porque tá virando chacota, é complicado, né? O Flamengo ele fez o gol no início do jogo, que foi um início muito forte do Flamengo, né? O Flamengo começou pressionando o Bahia, empurrando o Bahia para trás e fez o gol na sua terceira chance clara. E ali tinha 9 minutos de jogo, já tinha tido uma oportunidade com o próprio Arrascaeta também, numa jogada no Michael. Depois teve uma bola no travessão com o Léo Pereira e na terceira chance, cruzamento no Michael, gol do Arrascaeta de cabeça, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta com 7 gols, vive um ótimo momento uruguaio. Então foi o início do Flamengo pressionando muito o Bahia, merecidamente fez o gol. Mas depois o jogo foi caindo, né? O Bahia em nenhum momento ameaçou o Flamengo, teve uma chance boa no primeiro tempo com o Kaique, uma jogada individual, que ele dribla o Alexandro, bate o Rossi e defende, e um Flamengo que foi diminuindo o seu ritmo, né? Depois do início muito forte, foi diminuindo o ritmo, teve o controle do jogo durante praticamente todo o tempo, mas criou também muito pouco, né? O Flamengo não conseguiu matar o jogo e teve poucas chances de marcar o segundo gol e liquidar o jogo, que o Bahia não ameaçou. Então foi um jogo que foi caindo com o tempo. O segundo tempo foi bem ruim, o segundo tempo também o Daronco parou demais o jogo, muita análise no VAR, jogo parado, muita falta, muita paralisação, e o Bahia fez muito pouco. Até quando o Rogério coloca alguns titulares em campo, como Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga, o time não reage, não muda muita coisa. Então o Flamengo ele levou a vitória até com certa tranquilidade, mas fica esse ponto, né? O time começa muito bem, faz o gol e vai caindo de produção ao longo do jogo. É que o adversário hoje não estava num bom dia, mas o Flamengo ele se colocou em risco. Um jogo que poderia ser bem tranquilo, o Flamengo não matou o jogo e foi caindo ao longo da partida. Bruno, e eu já vou até... Cobra do Flamengo, e é uma cobrança meio irreal. Sim, que o Flamengo tem que atropelar todo mundo de qualquer jeito. E não é assim. Hoje, 1-0 no Bahia, um resultado normal. Se fosse 4-0 pro Flamengo, seria anormal. Não é normal o Flamengo pegar o Bahia e enfiar 4. Pode acontecer, como fez no Corinthians outro dia. Aí é uma circunstância do jogo. Mas 1-0 com o Bahia no Maracanã é normalíssimo. Essa é a questão. Ele vai ganhar a maioria dos jogos. Ele pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, claro que sim. Mas a cobrança é assim, é como se fosse o Bayern de Munique do Brasil, assim, o Paris Saint-Germain do Brasil. E não é isso. Isso aí é irreal. Isso é verdade. E já que a gente tá falando desse Flamengo e Bahia, agora só pra... Também já estamos nos finalmente desse pós-jogo, trazer um tema que o nosso Daniel Lian, inclusive, falou e trouxe... Acho que foi o Lian ou foi o Gabriel, inclusive, que trouxe no início da jornada, que é o Rogério Ceni contra o Flamengo. Parece um negócio meio... Sabe aquela brincadeira que você conta pro seu filho que é uma mentira, mas que no fundo, né, tem um fundo de verdade? Pois parece uma mentira, mas é verdade, realmente. São 16 jogos e nenhuma vitória. 16 jogos e 16 derrotas contra o Flamengo. Daniel Lian, Bruno Prado, pelo amor de Deus, o que acontece com o Rogério Ceni contra o Flamengo, hein? Aquela coisa de sina, né? Uma sina. Até talvez por isso que ele tenha reclamado bastante aí no final do jogo com o Anderson Daronco. Eu não vi hoje motivo para reclamação do Rogério Ceni com o Daronco. Para mim, a arbitragem não teve influência absolutamente nenhuma em relação a até essa questão de acréscimo. Deu 13 minutos de acréscimo, deu tempo suficiente, houve as paralisações ali do VAR, todas as marcações do VAR hoje foram perfeitas, não houve influência nenhuma. Enfim, eu acho que, aliás, se tivesse que ter tido uma marcação ali mais assintosa, teria sido a expulsão do Ramos Mingo ali naquela falta que ele fez ali para cima do jogador do Flamengo. Mas realmente é uma sina que o Rogério Ceni tem de não vencer o Flamengo, né? Não tem um porquê, até porque ele já teve equipes de qualidade jogando contra o Flamengo, mas nunca venceu. Precisa quebrar esse tabu em algum momento, vai quebrar.
Sabe-se lá quando, né, meu caro Espera? Ô, Bruno, até... Rapaz, é o cara ser muito clubista, né, velho? O cara falar que aquele lance ali foi pênalti, é o cara ser muito descarado, velho. O cara, ele fechar os olhos pra verdade, mesmo. Quer dizer que aquele lance ali foi pênalti. Daronco tava doido pra dar um pênalti ontem. Daronco fez cera pro Flamengo. Depois que o Bahia teve um expulso, o Daronco começou a fazer cera. Toda hora o Daronco parava o jogo por nada. Ficava 2, 3 minutos com o jogo parado. Sem brincadeira mesmo. Parece que aqueles jogos que o treinador já entra em campo sabendo assim, putz, esse jogo que eu vou perder. Porque de fato ele sempre perde, né? São 16 jogos, 16 derrotas. Tem alguma coisa que o Rogério possa fazer com relação a isso? Não é possível que ele... E isso é uma coisa que eu vou até perguntar, né? Todo pré-jogo ele deve pensar, meu Deus do céu, mais um jogo com o Flamengo. O que eu vou fazer pra gente tentar ganhar esse jogo? Porque eu não consegui. Eu já tentei 16 vezes e nenhuma das 16 vezes deu certo. Bruno Prado, o que você tem a dizer sobre esse retrospecto de Rogério Ceni com o Flamengo? Um negócio bizarro e certamente é o retrospecto mais específico do futebol brasileiro hoje. Rogério Ceni contra o Flamengo, Bruno. Não tem uma explicação lógica pra isso, né? Porque assim, era normal até. O Flamengo deve ter vantagem contra um monte de clube nos últimos anos, um monte de treinador, porque o Flamengo nos últimos anos tem time forte. Então ele ganha mais do que perde da maioria dos times e dos técnicos. Mas assim, não tem um empate, né? Isso que é muito louco, né? 16 jogos, 16 se fosse assim, tá, o Flamengo tem mais vitórias, até com certa diferença, mas pelo menos uma ganha, empata duas, enfim. Não tem uma explicação lógica, porque esse retrospecto tem 4 clubes aí. Tem jogo pelo São Paulo, pelo Fortaleza, pelo Cruzeiro e pelo Bahia. E ele não ganhou nenhum. Né? É difícil explicar isso aí. O que dá pra fazer é trabalhar como trabalha pra tentar fazer o melhor num jogo, seja contra o Flamengo ou contra qualquer outro, porque não há uma lógica. O Rogério também nunca venceu o São Paulo como treinador, mas pelo menos empatou algumas vezes, mas nunca venceu o São Paulo também. Esse número não tinha. Tem alguns empates, mas nunca ganhou do São Paulo como treinador. Né? O Rogério, que é um treinador que ele já tem 8 títulos na carreira. Um treinador, assim, se você olhar números, ele tem uma carreira bem sucedida. Ele ganhou título no Flamengo mesmo, ganhou no Fortaleza e ganhou no Bahia. Ele tem título já por 3 clubes diferentes, se eu não me engano são 8 títulos, mas tem esses números aí com o Flamengo, com o São Paulo, que são negativos. Olha, eu particularmente torço muito porque o Rogério Ceni consiga uma primeira vitória contra o Flamengo. O Flamengo deixa o Rogério ganhar uma só uma, que aí acaba essa cena toda, deixa ele ganhar uma partidinha só e aí depois vocês voltam a ganhar 16 seguidas. Ano passado jogou 4 vezes, que jogou na Copa do Brasil também. Verdade. E perdeu todas. Estive no Maracanã, inclusive, pra Flamengo e Bahia. Estava com o Rodrigo Vitor. E é isso, né? Eu espero, Rogério, que você veja, né, que você tenha visto essa entrevista aí, para que no próximo jogo entre Flamengo e Bahia, que vai ser na Arena Fonte Nova, você vá com sangue no olho, bote sua equipe mais forte e a gente vai furar o Flamengo, porque 16 jogos e 16 derrotas é sacanagem. Ontem a gente poderia ter saído com um empate, sim, se você usasse melhor sua equipe alternativa, mas não foi ontem, então espero que no próximo jogo aí você assista aí e vá com ódio. Passe isso para sua equipe com força total para cima do Flamengo, porque tá difícil. Ano passado a gente perdeu 4 vezes pro Flamengo. Eu espero que esse ano a gente vença uma, valeu? E vem o São Paulo. O São Paulo também é outro pé no saco aí do Rogério Ceni. Eu espero que São Paulo aqui na Fonte Nova, eu espero que o Rogério Ceni quebre essa zica aí e a gente vença o São Paulo aqui dentro, porque tá complicado. Mas é isso aí, galera. Vai deixando o like, segue o canal se não for inscrito e valeu!